Bem-vindos ao Zygoma Talk. No programa de hoje vamos falar sobre todas as vertentes da cirurgia ortognática. Mais uma vez juntos, né, doutor? Graças a Deus, Astrid, tudo bem? Vamos começar falando o que é uma cirurgia ortognática. Então, Astrid, a cirurgia ortognática eu acredito que é uma cirurgia a mais linda que eu posso estar realizando, né? Tanto que foi inspiração para o nome da nossa clínica, Ortognática Prime. A cirurgia ortognática é a cirurgia das correções dos maxilares, ou seja, muitas vezes a pessoa tem uma mandíbula muito grande ou a mandíbula muito pequena e a parte de baixo não encaixa com a parte de cima, ou mordida cruzada, assimetria facial, pacientes também que apresentam apneia do sono, ronco, às vezes é necessário fazer um avanço de todo o complexo maxilomandibular. Quando que a gente consegue identificar a necessidade da cirurgia ortognática? Muitas vezes já a criança. A gente já percebe essa pessoa com uma discrepância, uma diferença entre a parte de baixo com a parte de cima. Então, passa no ortodontista, muitas vezes é avaliado se um tratamento ortopédico com aparelhos ortodônticos podem direcionar o crescimento dessa maxilomandíbula. Muitas vezes é um fator intrínseco, então pode ser um direcionamento, mas se tiver que crescer mesmo, o paciente vai acabar sendo cirúrgico. E com que idade você já tem uma noção que realmente precisa de uma cirurgia ortognática? Muitas vezes o que a gente indica é que essa criança, a partir dos 6 anos, já esteja um acompanhamento com um ortodontista ou um cirurgião bucomaxilo quando a gente percebe alterações faciais. Mas o próprio ortodontista, já na idade de criança mesmo, da dentição decida, ele já consegue ter essas primeiras avaliações e ir direcionando a avaliações de bucomaxilo posteriormente. Eu acho que o encanto dessa cirurgia, porque você tem todas, por exemplo, que nem a apneia que você citou, mas também tem a autoestima, né? Porque você vê o resultado, a pessoa se vê o resultado no espelho, né? Sim, sim. Imediatamente, quando acaba a cirurgia, a gente já tem aferições faciais que de fato conseguimos chegar no objetivo. Só que passa alguns momentos, algumas horas, acaba tendo um edema facial. Então, acabou a cirurgia, a gente tenta documentar bastante, com bastante foto, acaba tendo esse edema e com o passar do dia, aí sim o paciente vai vendo o resultado. Mas ele percebe isso com o encaixe dentário, que muitas vezes o objetivo maior da cirurgia é fazer essa oclusão perfeita. E essa oclusão perfeita muitas vezes vai colocar a maxila e a mandíbula num lugar onde o rosto vai dar as melhores formas estéticas, tanto estética quanto funcional. Quais são os tipos de cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática é muito ampla, né? Hoje em dia temos até a cirurgia ortofacial, onde implementamos próteses faciais à cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática pode ser específica para a apneia do sono, onde, como eu já tinha falado, a gente vai ter um avanço maxilomandibular. Podemos ter também a cirurgia simplesmente do mento, pessoas que têm o queixo muito para trás, mas têm a mordida muito correta, muitas vezes fazemos só a mentoplastia, que é o avanço da ponta do queixo, ou com prótese ou com osteotomia, corte no osso para avançar o queixo. Temos também as cirurgias de assimetrias faciais, cirurgias de expansão de maxila. Muitas vezes a pessoa tem uma maxila atrésica, o céu da boca muito fechado, a gente faz uma cirurgia onde facilita, em conjunto com o expansor, feito pelo ortodontista, a gente consegue colocar essa maxila e resolver o problema transversal do paciente. Como é ter a seu favor toda a tecnologia, o paciente conseguir enxergar essa cirurgia antes mesmo dela acontecer? Então, Astrid, hoje em dia temos como mandatário fazer uma predicção do tratamento. Como? Planejamento virtual. Então, a gente vai ter exatamente pontos de corte no osso, os pontos e o quanto esse osso vai movimentar e de fato, confeccionar guias virtuais. Imprimimos esse guia numa impressora 3D, aí de fato a gente vai ter segurança e previsibilidade de entrega de resultado. Então, o planejamento virtual para a cirurgia ortognática é mandatário. Além dessa tecnologia, outras tecnologias, né? Temos também as máscaras de gelo pós-operatório. Hoje em dia o piezo, a piezocirurgia, que faz com que
o osso seja cortado através de um ultrassom. Isso acaba não queimando tanto o osso, trazendo uns cortes. Uma cirurgia limpa. Uma cirurgia muito mais segura, né? Mais precisa, com menos parestesia. Parestesia o paciente vai ter, mas pelo menos a gente sabe que não é uma parestesia traumática, mas sim uma parestesia advindo do procedimento. Então, menor edema, mais segurança para realizar o procedimento, né? Menos risco, tanto para o cirurgião quanto para o paciente também. E, consequentemente, o paciente também acaba tendo uma tranquilidade muito maior, porque além dele saber como vai ser o resultado final, ele vai saber como o processo vai ser feito, né? Sim, sim. Antes da cirurgia, a gente tem uma consulta com o paciente e um acompanhante, onde a gente tenta passar cada detalhe da cirurgia ortognática. O paciente tem que visualizar a ponta do queixo e verificar, é isso que você quer? Porque às vezes o paciente, não, doutor, eu não queria ter um queixo tão grande, eu queria um menor. E a gente vai no software, diminui, é assim que você gostaria? É assim que eu gostaria. E ele já começa a se ver com uma outra forma. Isso, e isso dá base pra gente, porque a face é um cartão de visita do paciente, né? Sim. Então, e é o nosso trabalho, então a gente tem que dar perfeição de acordo com o gosto do paciente. A gente, claro, que a gente vai dar muita sugestão para ficar na melhor forma estética, porque a gente tem a experiência, mas a gente vai conversando com o paciente para sentir qual que é a personalidade dele. Então nós vamos para uma pequena pausa e daqui a pouco nós voltamos com mais cirurgia ortognática. Conheça a Ortognática Prime, o seu destino para transformar sorrisos. Somos especializados em cirurgia ortognática, disfunções das articulações, implantes dentários e mais. Nossa equipe experiente está aqui para proporcionar a você melhor qualidade de vida. Venha nos conhecer e descubra o poder de um sorriso saudável e harmonioso. Agende sua consulta hoje mesmo. Ligue 12 97412 2530 ou nos visite em nosso consultório, localizado na Rua Expedicionário José Antônio Moreira, 92, Jardim das Nações, Taubaté. Conheça a Clínica Zygoma Prime, com unidade em Taubaté e uma novíssima unidade em São José dos Campos. Na Rua Ademar de Barros, a Zygoma Prime é a clínica ideal para implantes, cirurgia ortognática, extração de siso e resolve disfunções na ATM. Aceitamos convênios médicos de várias bandeiras. Agende sua consulta e venha nos conhecer. Fone 12 974030610. Instagram, @Zygoma Prime _clínica. E estamos de volta. Doutor, eu quero que você fale pra gente como é todo o processo desde a primeira consulta do paciente. Então, Astrid, desde a primeira consulta do paciente até o pós-operatório, é todo um trâmite que é muito bem planejado, né? Desde escolha do convênio médico que esse paciente necessita para realizar o procedimento, muitas vezes uma análise do histórico de saúde desse paciente prévio, será que esse paciente pode de fato ser submetido à cirurgia ortognática, uma conversa muito justa com o ortodontista desse paciente através de documentações ortodônticas, videochamadas e algumas vezes até consultas presenciais para a gente fazer um planejamento ortodôntico. Quais são os movimentos dentários que eu vou necessitar para esse paciente? Sim. Vai ser necessária extração dentária, alguma expansão, algum alinhamento específico? Então a gente tem que conversar tudo antes para a gente saber de fato a que resultado a gente pode entregar, né? Depois de tudo isso é feito todo um cronograma, montagem de aparelho, consultas mensais, o paciente passa com o ortodontista, passa com a gente também, para a gente fazer um acompanhamento muito justo disso. Quando está próximo e o ortodontista falou, ok, está pronto para a cirurgia, a gente faz uma assessoria para esse paciente entrar com a cirurgia junto ao convênio médico, cirurgia autorizada, data da cirurgia. Aí sim, realizamos um planejamento virtual, onde esse paciente vai vir junto com o acompanhante para fazer uma aprovação desse planejamento, ele gostando e dando ok, a gente vai para a cirurgia já com os guias cirúrgicos, pós-operatório. Os primeiros 3, 4 dias, ele vai ficar em um repouso quase que absoluto, depois ele recebe alta e a gente vai acompanhando semanalmente até a finalização do tratamento ortodôntico.
Agora, qual tipo de anestesia que é necessária para fazer essa cirurgia? A cirurgia ortognática é realizada em ambiente hospitalar, Astrid. Anestesia geral e intubação nasal. Como assim intubação nasal? Sim, é colocado um tubo no nariz por onde é feita a respiração mecânica desse paciente enquanto ele está com anestesia geral. Essa cirurgia leva em torno de 2h30 a 3 horas. O paciente terminou a cirurgia, fez a cirurgia sexta-feira às 7h30 da manhã. 11h30 terminou o procedimento, ele vai para o RPA, recuperação pós-anestesia, onde o médico anestesista vai avaliar. Esse paciente está bem, tem condições de ir para o quarto ou não, ele está com uma dificuldade respiratória, vamos ficar com ele na UTI por algumas horas para ter uma observação mais próxima. Os médicos na UTI avaliam, então ok, vai para o quarto. Ou muitas vezes no próprio RPA, não, o paciente está super bem, já pode ir para o quarto. A gente sempre recomenda que tenha um acompanhante nessa primeira noite com o paciente. Sempre o meu contato do WhatsApp está sempre com o familiar, com o paciente. Eu acho que é importante a gente ter esse contato direto, muito Essa próximo. relação dá muita confiança também, né? E mais fácil, qualquer intercorrência ele pode falar direto comigo para eu poder ajudar resolvendo de forma rápida, né? Eu já tenho todos os caminhos dentro do hospital para isso. E no dia seguinte eu vou fazer uma avaliação. Se ele já estiver bem, muitas vezes o paciente recebe a alta no dia seguinte à noite ou no domingo de manhã. Nós já falamos um pouco sobre a recuperação desse paciente, mas de fato, como você sempre fala, qual é o processo? A gente já sabe que nos primeiros dias a gente precisa de repouso absoluto, mas você precisa entrar também com um nutricionista ou fisioterapeuta. Sim. A parte nutricional e fisioterapia, geralmente a gente tem uma orientação que eles já busquem isso previamente, porque já no ato da cirurgia, no pós-operatório imediato, ele já sai até com uma fisioterapia transoperatória, muitas vezes com bandagens, com pressas de gelo e toda a terapia que já é necessária. A parte nutricional, muitas vezes o nutricionista vai fazer uma dieta especial, mas a gente já orienta que nos primeiros 3 dias iniciais é só dieta líquida e pastosa. Conforme vão passando os dias, ele vai melhorando essa dieta pastosa, passa em 7 dias com a gente reavalia. Alguns pacientes já podem começar com arroz, feijão, frango desfiado, carne moída, purê de batata, mas hoje eu recebi um paciente, o Marcelo, que ele deve estar me assistindo aí, e ele, 3 meses de cirurgia, ele trouxe a tomografia pós-operatória para a gente avaliar e a gente consegue perceber que ele já está em placa, parafuso, está tudo ok, porém com 3 meses, se ele morder algum alimento que cause alguma alteração nessa oclusão, então a gente recomenda que ele pode comer arroz, feijão, frango desfiado, Não nada vai muito poder comer duro. um torresmo ali, né? Não, por favor. Torresmo eu não falo que é alimento, né? Torresmo é um petisco e esse petisco deve ser comido de forma moderada e pode quebrar tanto o dente natural como um implante e muito menos após pós-operatório cirurgia ortognática. E doutor, para a gente finalizar, dá uma dica para aquelas pessoas que precisam da cirurgia, mas têm medo. Eu acho que é importante pesquisar sobre o cirurgião, né? Agendar uma consulta, uma avaliação pré-operatória antes, ter uma conversa franca dos objetivos que você quer ter da cirurgia, né? A cirurgia ortognática é anestesia geral, mas se você tiver confiança no cirurgião, hoje em dia as técnicas são seguras, né? Então é importante você ter muita pesquisa, conversar com os pacientes que já foram operados, né? Você assistir o procedimento não é uma boa ideia, porque é um procedimento, de fato, que acaba tendo cortes no osso e isso pode acabar impressionar um pouco. Eu acho que é mais importante você ter segurança da técnica e buscar boas indicações, né? E doutor, muito obrigada mais uma vez por conversar com a gente, falar sobre a cirurgia ortognática. Eu que agradeço, Astrid, eu fico muito contente de estar aqui, né? É um assunto que é uma rotina no nosso dia a dia, é muito importante o paciente de fato ter todo o esclarecimento, porque é uma cirurgia que mexe muito com a parte estética, funcional e psicológica do paciente também. E se você quiser saber mais, lá no nosso canal do YouTube, @ZigomaTalk, tem vários episódios, inclusive esse também. Até a próxima semana!